lá e trava a porta, né? A porta de vidro, trava a porta. E aí a gente continuando aqui é o seguinte, ó, promessas quantitativas e qualitativas nesse sentido. O povo de Israel, então a partir de Abraão, da promessa que Deus deu a Abraão, seria abençoado quantitativamente, como as areias, como a areia do mar, a partir dele, de um homem e de uma mulher velhos e estéreis, ia crescer, se tornar como a areia do mar. Ele teria filhos como a areia do mar, aí você tem a descendência genealógica, e teria filhos como as estrelas do céu, aí você tem a geração pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, nós somos como as estrelas do céu. E você tem a geração que é como a areia do mar, que são os israelitas, descendentes genealógicos de Abraão, tá? Quantitativas, qualitativas. Anda na minha presença, ser perfeito, ser tu uma bênção. E aí o Senhor deu também prosperidade material, para demonstrar por meio do seu poder, um povo pequeno, um povo que era escravo no Egito, depois foi escravo na Babilônia, uma terra limitada, pequena, difícil, e Deus prosperou na vida desse povo. Tá certo? Por quê? Era a mão de Deus. É isso que é interessante. Eu vejo interessante que Sara era estéril. Aí vem Rebeca e estéril. Estéril também, Aí, pois é. Jacó teve dificuldade também para ter filho. Raquel. E Deus foi trabalhando na fé do povo, né? Exatamente. A fé do povo. Foi. As coisas de Deus é para confundir mesmo. É a partir desses desafios mesmo, porque aí você tem a fé, tem que ser manifesta. Então, para se manifestar essa fé, tem os meios pedagógicos. Então, você não põe facilidades, você põe dificuldades. Porque nessas dificuldades é que a pessoa vai desenvolvendo fé. Então, tem que ser pela fé. Se não for pela fé, não serve. Então, quando buscou estratégias humanas, deu tudo errado. Aí veio Ismael, veio aquele problema, Deus tratou a parte com Ismael, mas ficou esse problema se arrastando pela história. Tá certo? Então, Abraão também, Deus chamou Abraão, ele pega Arrastaló junto, que é também uma... Deus chamou Ló, né? Deus chamou Abraão. Moisés. Deus manda Moisés falar com o faraó. O que ele faz? Arrasta Arão, que é onde você sempre vê o plano perfeito de Deus e as estratégias humanas. O plano perfeito de Deus compromete com ele. A estratégia humana muitas vezes causa. No caso de Arão, aí Deus já falou: Arão, teu irmão, tal. Por causa da insistência de Moisés. Exatamente. Que sou pesado de língua, que não sei o que, Deus então leva Arão. Você vai ser pai de uma grande nação, é uma mulher velha, não pode ter filho. Então, exatamente. Aí você vê essas questões aqui, ó, conforme colocadas, no Novo Testamento, é página 54, que aí Paulo resgata essa ideia aqui em Gálatas 3,7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Então, no Novo Testamento, Paulo vai resgatar essa ideia, tá certo? Da manifestação de Deus através de Abraão e principalmente da manifestação de fé. Então, Paulo diz: olha, nós estamos conectados ao grande projeto de Deus. Como? Pela fé. Manifestando a mesma fé que Abraão manifestou. Tá ok? Então, pela fé, somos filhos de Abraão. Maravilhoso. A chamada de Abraão envolve tanto salvação quanto julgamento. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Quando você olha para essa questão, você vê o seguinte, que a atitude do evangelismo e da missão, da proclamação da verdade, ela é sempre uma atitude abençoadora. Ela é uma atitude de trazer a pessoa para a luz, tá certo? Para a libertação. Mas simultaneamente ela também é uma atitude de juízo, como Deus colocou aí para a questão de Abraão. Olha, você é um fator fundamental aqui, tá certo? De adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único, da manifestação da fé salvífica, tá ok? Então, quando ele está presente ali, ele é uma porta de salvação. As pessoas podem olhar para a atitude de Abraão e crer no Deus que Abraão está cultuando, crer no Deus que Abraão está servindo. Mas ao mesmo tempo que é um fator salvífico, também é um fator condenatório, porque aqueles que não creem, como Cristo disse, já estão condenados. Assim também é o Evangelho. Você prega o Evangelho, ao mesmo tempo que você está abrindo uma porta salvífica para a pessoa, e ela pode ser salva ali pela graça de Cristo Jesus, sem obras,
sem ter que pagar qualquer coisa, porque alguém já pagou. Mas por outro lado, essa graça salvífica, ela tem também um peso condenatório extraordinário. Por quê? Rejeição. Se a pessoa não crer, uma vez que foi apresentada a mensagem salvífica, tá certo? A salvação que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, que está sendo ofertada a ela sem de graça receber, de graça dar, sem que ela precise dar dinheiro, ou se flagelar, ou fazer qualquer tipo de troca, apenas ela aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí Cristo vem e faz essa obra salvífica dentro dela. Uma vez que ela é exposta diante disso, se ela rejeita, ela está fechando as portas para a sua própria salvação. Ela está rejeitando o único meio salvífico que lhe foi apresentado. Aqueles que não creem, como diz, olha que interessante, já estão condenados, porque já estavam condenados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi oferecido um resgate, foi oferecida uma boia para tirar ele desse afogamento, foi oferecida uma porta para ele sair de dentro dessa cadeia. Ele fecha, então ele permanece na condenação no qual estava. Então tem esse peso, tem essa situação também a ser analisada. O grande contraste entre Abraão e Babel, eu trago Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. Enquanto com Babel você tem a união, de homens numa só língua e num propósito arrogante, num propósito soberbo contra Deus, de oposição a Deus, você tem por meio de Abraão, tá certo? Deus levantando agora não uma multidão como foi em Babel, mas um homem, não simplesmente uma conexão em antagonismo a Deus, mas por meio de alguém que creu. Então, por meio de alguém que creu, Deus está trazendo agora, tá certo? Um meio salvífico para todas aquelas pessoas com quem Abraão teve contato, por meio da fé. Então você tem um grande contraste. Enquanto ali eles se aglomeraram para se opor a Deus, aqui Deus, qual é a resposta que Deus dá? Chama um homem, e ele vem pela fé, crê em Deus e adora o único e verdadeiro Deus, e por meio dele Deus cria todo o meio salvífico para um povo. Levanta um povo que é um povo sacerdotal, um povo que vai representar quem é o Deus verdadeiro no meio dos povos, servindo ao Deus verdadeiro no meio das nações, no meio dos deuses, adorando o único Deus verdadeiro no meio dos deuses, e oferecendo para eles meios, tá certo? Possibilidades para que eles tenham encontro com esse verdadeiro Deus. Aqui no outro ponto eu trago a eleição e a aliança. Assim como Deus elege Abraão e com ele estabelece a aliança e o faz representante da fé no único e verdadeiro Deus, assim também Deus nos chama para representarmos o verdadeiro Salvador ao mundo, Jesus Cristo, que nos elegeu e nos salvou. Isso que eu destaquei, tá certo? Que eu coloquei aqui como destaque na questão da aliança, no sentido de Deus ter escolhido, como também Cristo coloca de forma tão extraordinária, no Evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, olhando para essa atitude, a gente vê também essa dinâmica, como foi com Abraão. Deus chamou Abraão, também foi conosco. Deus nos chamou por meio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós somos eleitos em Deus, tá certo? Para sermos agora representantes do seu reino. Então, onde estamos, nós somos um chamado de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Consciência missionária, consciência de valor, consciência de importância, de estratégia, de que Deus te elege no meio da sua família, e aí coloca você lá, insere no meio lá, os natais que você passa lá, aniversários que você vai, celebrações, festas, situações que as pessoas confiam a você para orar, situações que as pessoas chamam pela sua ajuda. Você é um representante de Deus no meio deles. Você é a porta por meio da qual Deus entra nessa casa, nessa família, nesse contexto, nessa empresa, nesse lugar, nesse bairro. Assim, tá certo? Então, as conexões que Deus cria por meio das quais Ele opera o trabalho missionário, tá certo? E aí, a entrada de Abraão em Canaã: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Aquilo que eu já falei sobre representatividade.
Abraão era o referencial de Deus no meio daquela terra. A gente olha para Abraão e observa, tá certo? A nossa própria situação. O referencial de Deus é você. Você que é a agência missionária de Deus, onde você está, por meio da qual Deus opera salvação no meio da sua casa. Abraão missionário, eu cito Gênesis 13:4. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Cada altar desse que Abraão levantava, meu irmão, era uma agência missionária. Cada altar desse que Abraão levantava era uma representação de quem é o Deus verdadeiro. Um lugar onde não se matava crianças para se oferecer a esse Deus, tá certo? Um lugar onde não se colocava ídolos, onde não se colocava esses tipos de representatividades que eles tinham para os seus deuses. Ali Abraão servia a Deus. E Deus sustentava esse homem, Deus multiplicava esse homem, Deus operava milagres na vida desse homem, e Deus prosperava esse homem, para mostrar claramente para os povos quem é o verdadeiro Deus. Então, exemplo teve, tá certo? Manifestação teve. Então, se não aceitarem, é porque fecharam o coração para as tentativas de Deus, para os referenciais que Deus estava trazendo ali para o meio deles. Aqui, na página 57, os patriarcas, aí começa a falar de Jacó, os filhos de Jacó, José, o missionário. Gênesis 41:45. E chamou o faraó o nome de José, olha o nome que ele vai colocar no cara, Zafenate-Paneia, salvador do mundo, Zafenate-Paneia. E deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 41:45. Reflita sobre a vida de José, né? A história de José no meio dos seus parentes, né? A situação dele ser vendido como escravo, a situação dele ter trabalhado ali e ter sido acusado falsamente pela esposa, né? Daquele dono daquela casa. Depois a situação dele no cárcere, a postura dele no cárcere. A gente olha para José e alguns missionários fizeram o trajeto que José fez, de ser lançado numa cadeia porque está pregando o evangelho, de ter que manter uma postura cristã. É fácil falar, né? Mas o que acontece? A gente tem que olhar para o referencial certo, o referencial correto. E quem disse que nós não estamos dispostos a passar por pressões, a passar por momentos em que nós seremos testados, em que nós seremos levados ao limite? Então vai ter situações em que você vai ser levado ao seu limite também. E aí por diversos meios pelos quais só Deus sabe. E aí você precisa estar firme e olhar para os referenciais, olhar para os paradigmas, para aquele que pode te dar exemplo. José, mesmo sendo pressionado em todos esses meios, não cedeu, continuou com a sua postura, temente a Deus. E Deus operava na vida dele dentro desses contextos. Trabalhando como escravo na casa, administrava bem os bens. Dentro de um cárcere, mas não se comportando como aqueles criminosos. Ele está no cárcere, mas não é um criminoso. Ele foi colocado ali injustamente. E assim ele se comportava. E Deus honrou. Deus criou meios para que ele saia do cárcere e chegasse ao palácio. Quando ele chega no palácio, continua. Então, do jeito que ele foi, assim como a gente tem aquela palavra, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então você passou na escola, a escola do pouco com Deus, mais abençoado por Deus. Aí Deus preparou você na escola, Deus vai fazer o que te levar por muito. Para quê? Você continuar com a mesma postura de fidelidade, de humildade. Ele chega diante do Faraó, o Faraó quer atribuir a interpretação à capacidade dele, e ele diz: não, quem interpreta é Deus. Quem interpreta os sonhos é Deus. E aí Deus dá a ele aquela estratégia, aquela interpretação. Ele comunica a Faraó aquela estratégia, as vacas magras, as espigas magras, as vacas gordas, espigas gordas, o período em que eles teriam que guardar mantimentos, e a partir daqueles mantimentos, para o tempo de fome, da carestia, eles terem em celeiro. Parece uma coisa tão simples, mas o que acontece? Certos períodos do Egito, principalmente porque o Egito é dividido em Alto Egito e Baixo Egito. Alto Egito é o sul, que é a parte geograficamente mais alta. Baixo Egito é o norte, que é próximo ali do delta, do Nilo. E você tem a sociedade egípcia, em alguns momentos, o poder central da monarquia não era tão forte. E o que acontece? Acontecia algo semelhante ao feudalismo.
você tem no Egito os nomos. Nomos são as províncias, as vilas. Então, na situação em que o poder central é fraco, ele não tem um exército forte, quem dá poder central à monarquia é o exército. Ele tem grana para sustentar o exército. Então o que acontece? Às vezes a monarquia está fraca, o exército pequeno, somente para fazer a proteção ali da própria casa real, e os senhores das terras, dos nomos, eles fragmentam o poder. Eles também não têm poder suficiente para derrubar o rei, mas eles têm certo poder. Aí o rei tem que interagir com eles. Aí você tem a situação na qual, dentro dessa fragmentação, cada um se vira por si. Não existe uma administração geral, que nem você tem aqui, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho. O que é isso? É um Estado protecionista, que ele cuida, ele se encarrega de fornecer todas essas áreas. Num contexto desse não, o rei cuida da sua casa, aquele senhor cuida do pedaço dele, o outro cuida do pedaço dele. Aí pensa numa situação, fartura primeiro, 5 vacas gordas, 5 espigas gordas, tá? Então vai ter bastante colheita, o Nilo vai ter o período de encher, né? Cheia, eles jogam lá as sementes, caem no lodo, o Nilo desce, aí tem a colheita, aí tem colheita abundante, então vai ser 5 anos de colheita abundante, tá? O que os caras fazem? Aquelas colheitas, parte para a sua manutenção e vender. Todas as pessoas de volta vai lá comprar com eles. Os caras têm grana, venderam bastante, tem bastante grana. Só que tem um problema, como Deus avisou para José, não vai ser sempre essa fartura. 5 anos de fartura, 5 anos de carestia. 7 anos, perdão, né? 7 anos de fartura, 7 anos de carestia. Aí quando chega no tempo da carestia, a estratégia que José deu para Faraó, celeiros, o exército para guardar lá os celeiros, para ninguém roubar, acumula cereais, tá? 7 anos, vacas gordas, 7 anos agora, vacas magras. Primeira cheia, nada, encheu pouco, deu quase nada. Segunda, quase nada. Terceira, quase nada. Você tem dinheiro, mas você não tem trigo. Você vai comer o dinheiro? Não. Então o que acontece? Os caras têm dinheiro por causa do período de fartura, mas não tem trigo. Quem é que tem trigo? Estou passando um processo desse, a China tem quase 1 bilhão de pessoas para comer, tem muito dinheiro. Esse é o problema, população muito grande. Você tem trigo, eles têm dinheiro, mas não tem trigo. Você tem trigo, você guardou nos celeiros. Aí começa o processo. Primeiro ano, os caras têm grana, compra. Segundo ano, pensa, vai melhorar. Não vai. Seca de novo, compra mais. Terceiro ano, opa, não tem trigo e também não tem dinheiro. O que eles têm que fazer? Vende as terras para Faraó. Entrega, né? Entrega pelo trigo. Daqui a pouco eles têm que vender até a si mesmos. Aí o Faraó se torna o quê? Governante universal. Ele não somente é o poder central, ele é o poder único, porque os antigos senhores que dividiam o poder quebraram, agora só tem o poder central. Então você tem essa situação, né, que foi desenvolvida. Então parece assim, nossa, sim, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, acumula, depois você pensa, que bobagem. Foi através disso que o poder do Faraó saiu de um pequeno rei que tinha que discutir com os senhores feudais daquelas terras para um poder absoluto. Só isso. Professor Júnior, meu pai, eu sou do sertão do Ceará, né? É uma família de 10 irmãos. E aquela dificuldade, lá, aqueles anos de seca, né? Meu pai tinha um espaço da casa, tipo um galpão que tinha uns 20 tambores. Sim, tambores já vi. Então, que veda, né? Para não ter contaminação. Período de chuva, um ano bom, aí meu pai estocava às vezes milho e feijão. Sim. Então assim, lá em casa, graças a Deus, nunca faltou feijão no prato. Eu já lembro como criança de comer só o feijão com a gordura em cima e a farinha. Sim, que é o que tinha. Mas não passava fome. Não passava fome. Porque a sabedoria dele guardar o alimento, estocar o alimento para aqueles anos de sabedoria, pessoa que sabia administrar. Criava ali o porco, né? Então matava o porco, tinha gordura para Exatamente.
Então, assim, era sabedoria mesmo, né? Porque As pessoas têm a tendência de achar que elas nunca vão morrer e de que nunca vai faltar nada. É a tendência delas. E é o que acontece. Quando vem uma orientação dessa, por meio de José, e o rei se inclina para ela e obedece, colocou um anel no dedo de José, tá certo? Fez dele um vizir, um vice-rei. Então, só o faraó abaixo dele é José. Então, o cara se inclinou para uma orientação dessa, o que ele fez? Ele virou completamente o quadro da história, da vida dele, da nação dele, tá certo? Então, através do quê? Da presença de José ali. Você já pensou nos benefícios que missionários já proporcionaram na África? Tem países hoje, né? Claro que a gente olha para a África, muita desgraça, muita miséria. Sim. Mas o desenvolvimento que tem em certos lugares, estuda, por exemplo, sobre David Livingstone, que se embrenhou no centro da África, abriu caminhos lá para a entrada de processo civilizatório ali, escolas, hospitais, remédios que na Europa o pessoal já conhecia, assim, já estava ultrapassado, e lá ninguém nunca tinha ouvido falar de uma penicilina, de uma coisa assim. As pessoas morriam por coisas mais inócuas. O cara morrer de uma doença que, assim, facilmente poderia ser curada, tá ok? Então você tem, por exemplo, situações em que ainda no centro da África se praticava escravagismo, e o cara entrando ali com projetos de missões, colocando escola, colocando ali instituições, tá certo? De empresas ali, conseguiu reverter o quadro desses povos. Assim o missionário vem trazer benefício, vem trazer mudança para melhor, trazer desenvolvimento. É como, por exemplo, a interação dos missionários das aldeias indígenas aqui no Brasil. Claro que FUNAI, os antropólogos detestam essa ideia, mas o próprio índio, eles às vezes tratam os índios como se fosse um bichinho de estimação. Mantém o índio dentro daquela situação ultrapassada que ele mesmo não tolera mais, porque ele sabe que existe um outro mundo em volta dele. Tem tribos que ele está embrenhado lá no meio que não sabe de nada, mas quando o cara começa uma interação, sabe que existe carro, existe roupa, existe panela de pressão, existe esse tipo de coisas. Os caras, eles querem uma panela de pressão. Não pode levar porque vai interferir na cultura deles. Que cultura é essa? Que se chama atraso, tá certo? Que você cozinha numa panela de barro, você está cozinhando uma panela de barro, daqui a pouco a panela racha, você perde toda a comida. Não tem condição, isso não é cultura, isso é um atraso. Cultura é aquilo que eles falam daquelas pinturas corporais, aquelas roupas, tá certo? Aquilo é cultura, aquilo é expressão cultural. Ninguém está tirando isso deles. Tanto que você vai ver um superintendente de escola dominical lá no meio dos índios, você fala, irmão, vamos para o culto? Fala, pera aí que eu vou pôr minha roupa. Ele põe uma tanga e pinta a cara dele e está pronto. É aquela roupa dele, por quê? Porque ele está dentro do seu contexto, é a cultura dele. Então isso é uma expressão cultural. Agora, os demais aspectos são atrasos históricos, eles infelizmente não tiveram contato. E aí você tem um missionário indo para lá, levar o evangelho, mas levar também desenvolvimento. Tá ok? Você tem essas situações. Olha, Israel no Egito, Moisés o libertador. Aí eu cito o Êxodo 3:10. Venha agora, pois, eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então, Moisés como missionário para trazer libertação da escravidão. Sabia que tem lugares no centro da África aí, onde meninas têm arrancado o clítoris por causa de um tradicionalismo que diz que a mulher é como um objeto e ela não pode sentir prazer? Então, quer dizer, quando você olha para um tipo de expressão dessa, você consegue chamar isso de cultura? Isso é algo bizarro, é uma mente doentia que criou isso. E como é que você vai olhar para uma coisa dessa e tolerar que pessoas vulneráveis sejam apanhadas e mutiladas? E você está olhando isso e ignorando? Você é conivente, você é tão criminoso quanto eles. Se você tem condições de mudar e você não faz, aquele que sabendo fazer o bem não faz, peca junto com eles. Então é necessário, como Moisés libertando o povo da escravidão do Egito, tirando eles daquele contexto e trazendo eles para a liberdade. Pode ir. Aqui no Brasil mesmo, tem uma tribo aí, que quando a menina ela menstrua, entra na puberdade, ela tem que passar por todos os homens da tribo. Então. Tanto é que a ministra da Mari estava vendo isso aí, porque isso é estupro vulnerável, né?
Estupro de vulnerável. De 13 anos, todos os homens da Bíblia tem que ter relações sexuais. Se fizer isso na cidade, é um estupro, é um coletivo de vulnerável. Aí se fizer isso lá é cultura? Aí tá uma briga aí para mudar isso aí, não pode. Isso aí tá denunciando isso aí. O antropólogo quer manter esses povos assim como se fossem animais de estimação, que você põe numa jaula e fica observando. Sabia que durante muito tempo os europeus iam na África, pegavam negros africanos e levavam para os zoológicos na Europa e deixavam eles lá, famílias inteiras dentro do zoológico junto com os animais, porque eles entendiam que os negros não eram pessoas. Exatamente, eles não eram pessoas, eles eram animais. E quem eram essas mentes brilhantes? Evolucionistas, cientistas. Olha que maravilha de ciência. Então, aí você olha para esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, quem veio para quebrar, tá certo? Essa situação vexatória? Os cristãos, os odiosos cristãos, os ultrapassados cristãos, que começaram a se revoltar com essas atitudes e começaram a exigir mudanças, encarando essas pessoas dentro das suas diferenças raciais como todos filhos de Deus, todos, mesmo criaturas de Deus, pelo menos, né? Filhos de um modo geral, porque são descendentes de Adão, mas todos como criaturas de Deus, filhos por adoção em Cristo, né? Israel, nação eleita, é a questão de Israel ser representativa para as demais, o objetivo da eleição e o trabalho e realização. Dizei, olha aqui o grande objetivo está aí, ó. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Salmos 96, 10. Como? Dizei entre as nações, o Senhor reina. Por isso Deus escolheu Israel. Por isso Deus levantou Israel. Por isso Deus capacitou Israel. Para Israel dizer entre as nações, o Senhor reina. Através da sua vida, através do seu culto, através da sua fidelidade. Esse é o grande propósito, esse é o grande objetivo. Assim foi Israel. Aí Cristo veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam Deus e o poder de serem chamados filhos de Deus. A incumbência de Israel, para nós, Deus pegou a pasta que estava com eles e falou, está aqui, na sua mão, agora é você, é a igreja, porque o Egito, tá certo? O Egito serviu como local de preparo de Deus para Israel. Por que as pragas? O objetivo das pragas era humilhar os falsos deuses. A gente olha para essas situações, inclusive o endurecimento do coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria demonstrar, através da sua pedagogia, a nulidade, a mentira, o engano dos deuses egípcios. Cada uma daquelas pragas contraditava, tá certo? Um deus daqueles. As rãs, os piolhos, a escuridão, tá certo? Todas aquelas pragas, o Nilo, que era um Deus para eles e que se tornou em sangue. Então você tem Deus evangelizando, o evangelismo, tá certo? Mostrando esses deuses. Cadê o Deus Nilo para proteger-se a si mesmo? Cadê o Deus do sol? Acho que é Ra. Cadê o Deus tal para guardar os animais? Não, são mentira, eles não existem. E assim, por isso que quando Israel sai um vulgo. Já viu esse texto? Que tem um vulgo no meio do povo. Esse vulgo, tá certo? De pessoas gerais, são pessoas que atentaram para as manifestações de Deus e falaram de fato, esse é o Deus verdadeiro. E saíram no meio do povo de Israel. Agora, infelizmente, depois eles, recordando as suas velhas práticas, eles quiseram então implantar o culto deles aos falsos deuses novamente lá no meio da peregrinação no deserto. E foram punidos, mas eles tiveram essa oportunidade. Olha só, porque as pragas, porque as guerras são necessárias devido à resistência ao povo de Deus. Porque o deserto é a necessária provação à fé genuína. Interessante que quando a gente olha para as guerras, e aquilo que eu trouxe para vocês sobre o anátema dos cananeus e o direito de Deus, a gente às vezes olha para esses contextos e começa a analisar na perspectiva humana. Nossa, que injustiça! Nossa, que crueldade! Por quê? A gente está pegando Deus e trazendo Ele para o patamar humano. Obviamente que se fosse o homem fazendo isso, seria uma grande injustiça. Por quê? Porque não compete ao homem fazer isso. O homem não tem esse direito.
Hitler não tinha esse direito, Stalin não tinha esse direito, tá certo? Nenhum desses tinha esse direito, nunca teve esse direito. Mao Tse Tung não tinha esse direito de matar tantos quanto eles mataram. Mas Deus tem todos os direitos, porque Ele é o Criador. E antes dele executar juízo, Ele traz misericórdia primeiro. Ele primeiro trouxe evangelismo através de Abraão, né? Através de Isaac, através de Jacó. Mas aqueles que resistiram, juízo, veio juízo sobre eles. E aí é onde entra as guerras. Do jeito que Israel teve que fazer guerra, a gente também guerreia. Cristo disse: pensais que vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, antes espada. E aí a gente olha para esse texto e esquece, né? O pessoal pinta a gente às vezes como um hippie, paz e amor, não sei o que. Não, meu irmão, Jesus, ele tem posicionamento, Jesus tem lado. Jesus, ele diz sim, sim, não, não. O que sai disso é procedência maligna. Quando o Senhor Jesus estava no templo e viu aqueles vendilhões, ele foi bater um papo com eles. Ele fez um chicote e saiu derrubando as mesas. Existe um momento de agir, meu irmão. Existe um momento de se posicionar. Quando, por exemplo, inclusive no texto de João é mais específico ainda, diz que Jesus não deixava nem as pessoas cruzarem aquela área carregando baldes. Por quê? Querendo pela praticidade fazer um uso indevido daquele lugar. Minha casa será chamada casa de oração, sendo que era um lugar que estava já em processo de declínio. O templo ia se tornar obsoleto, porque Jesus é o nosso templo, mas mesmo assim tem que ser respeitado. Até o último momento tem que ser respeitado. E aí a gente olha para a igreja hoje. Quer ver um dos trabalhos que a igreja mais despreza? Trabalho de apologética. Apologética é a defesa da fé. Para defender a fé você tem que acusar o erro. Para acusar o erro você tem que debater. E no debate você tem problemas. Aí você tem que ter muita tranquilidade, muita paz, mas tem que ter muita certeza e ser muito incisivo também. Tá certo? Eu aconselho todos, quando se chegarem em casa, pesquisem CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Vejam vídeos do pastor Nathanael Rinaldi, vejam vídeos do pastor Flávio Martinez, João Flávio Martinez, e tem outros pastores, Elias Soares, Cruvinel. Vejam que é um apologista, Ezequias Soares, que organizou junto com a equipe lá a declaração de fé. Veja o que é apologia, veja o que é uma batalha espiritual, uma batalha apologética pela verdade da Sagrada Escritura. Tudo tem que ter ordem e decência também, né? Se você não se posicionar, o mal cresce, meu irmão. Né? Como diz um provérbio, né? Que o grande problema não é o crescimento do mal, mas é o silêncio dos bons. Então, quando aquele que está com a razão se cala, ele dá ensejo para os mentirosos falarem. E é onde você, por a igreja não ter tido um posicionamento mais veemente, mais incisivo, no Brasil é o lugar onde mais cresce Adventista do sétimo dia, é onde mais cresce Testemunho de Jeová, e onde mais cresce Mormonismo. Espiritismo, que é a nação maior em espiritismo, tá certo? Islamismo está entrando forte aqui, tá ok? Se a igreja não denunciar, meu irmão, esse negócio vai tomar tudo. Aí aquilo que aconteceu na França, aquilo que aconteceu na Alemanha, acontece aqui também facinho, tá certo? Isso aqui para virar um Afeganistão, é só você deixar, é só você não falar nada, tá ok? Então, somente para a gente destacar essa questão da guerra. O deserto são as provações de Deus. Por que Canaã? Porque Canaã, tá certo? Tanto essa questão de por que Canaã, Israel é um reino sacerdotal. Para a gente encerrar aqui, concluir esse capítulo. Que eu já vi, porque Egito, porque Canaã, Israel, uma nação sacerdotal. Para a gente encerrar aqui este capítulo. Canaã, nas suas limitações, tá certo? Nas suas deficiências, ela é o lugar suficiente onde Deus vai demonstrar o seu poder. É isso que é interessante. Israel é um povo pequeno, tá certo? Estava escravizado. Deus elege Israel como seu povo, liberta a escravidão, passa pelo deserto de provações, a escola de Deus para eles, faz eles entrarem na terra com batalhas, com guerras, para que eles conquistem e valorizem aquilo que eles estão conquistando, também assim com a gente, tá? E quando eles conquistam, que terra é essa que eles conquistam? Canaã. O que é Canaã? Canaã é uma terra limitada. Ao sul, o deserto do Negev, tá certo? De leste a oeste, ela é muito estreita, pequenininha.
Ao norte tem um lago, Lago da Genezaré, Galileia. Rio Jordão, que passa lá numa grande depressão. Chega no Mar Morto, mar salgado. Não dá nada ali, é sal. Tá certo? Um lugar, uma água salobra e está a 400 metros abaixo do nível do mar. Tá ok? Então você tem um lugar cheio de limitações. A região mais próspera e mais fértil é a região ao norte, que é o Jezreel. Tá certo? Esdraelo e Jezreel são as partes mais prósperas. O Golã, que é o Monte Hermon ao norte, que é um lugar onde você tem os mananciais de água. Então é isso aí, Israel é isso. Israel é menos do que Sergipe. Se Israel tivesse conquistado o Sergipe, em vez do território de Canaã, meu Deus do céu, acho que ninguém segurava os judeus. Se você desse o Sergipe para eles, o Sergipe só, tá? O Acre, sei lá, tá ok? Agora não, Israel dentro daquele contexto. Por quê? Porque não é através do poder deles, é através do poder de Deus. Isso é um testemunho para nós. Não é através, não, eu tenho muito dinheiro, eu tenho influência política, eu sei falar muito bem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou intelectual. Não é através disso. Se você tiver esses bens e quiser depositar aos pés de Cristo, Ele vai usar. Ele vai usar. Aquele negócio, Deus não chama os capacitados, capacitados escolhidos. Mentira. Deus chama os capacitados e Deus chama os não capacitados e capacita todos eles. Mesmo aqueles que vêm com certa capacidade intelectual, têm que receber capacitação de Deus, porque a sua intelectualidade não vai suprir todas as necessidades. Veja Paulo. Quer o cara mais intelectual que Paulo? E Deus chamou. E Jesus escolheu ele especificamente. Mesmo ele vindo com toda aquela intelectualidade, teve que passar pelo preparo. O meu evangelho eu recebi do Senhor, como Paulo disse. Tá certo? E a partir daquilo que ele recebeu de Cristo, ele pregou. Tudo aquilo que eu aprendi, aquela sabedoria, reputo tudo aquilo como esquerdo. Como ele falou. Então é isso que é interessante, tá? Canaã, por quê? Porque Deus queria mostrar o seu poder através daquele povo pequeno e numa terra limitada, como de fato mostrou. Israel, o reino sacerdotal, para fechar. Miqueias 4:2 diz, ó: E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias 4:2. Aí você tem o grande propósito de Deus para com Israel, tá ok? Que é exatamente esse povo representativo, esse povo sacerdotal, esse povo missionário. Então o objetivo de Deus com Israel, como diz aqui, Israel é um reino de sacerdotes, seria um povo missionário. Agora Israel falhou na sua iniciativa, ficou isolado, voltado para dentro de si mesmo, a igreja não pode entrar para o mesmo caminho. Como infelizmente às vezes a gente observa, a igreja se comportando da mesma forma, voltando-se para dentro de si mesmo, pregação para os próprios crentes, hino para os próprios crentes, congresso para os próprios crentes. A igreja tem que se voltar para fora. Se a igreja não está conseguindo dialogar diretamente com a sociedade mais elevada, porque são intelectualizados, porque tem uma visão distorcida da igreja, vá, como Cristo falou, vá pelos valados, vá pela beira dos caminhos, traga as pessoas mais incapazes do mundo, traga as pessoas desprezadas. Você já pensou numa igreja fortemente atuante nos reformatórios, nos asilos, tá certo? Nos orfanatos, na rua, com as pessoas de rua, como os irmãos saindo daqui para evangelizar. Se a gente colocar toda a nossa energia voltada para isso aí, nós vamos causar um impacto social, tá certo? E a igreja com certeza já tem chegado a um nível muito alto, um patamar muito alto, como o Rodrigo Matrone mostrou, né, nas estatísticas aí. A gente vai crescer mais ainda, tá certo? Se a gente adotar para nós essa estratégia, adotar para nós esta parcela, né, da população que precisa ser alcançada, tá ok? Então encerro por aqui, pode falar. E para trabalhar muito bem é a capelania. O pastor Agostinho, você tem ideia, ele tem na União Feminina de Santana um grupo de irmãs, 500 irmãs, e faz congresso. Olha. Na trabalharia. Sim. Ele tem grupos de trabalho dentro da CCB, é primeiro falar da CCB.
Maravilha, maravilha. Agora mudou essa casa, né? Ele tem grupos lá dentro. Fundação Casa. Fundação Casa agora. Ele tem lá trabalho, né? Nossa, porque, olha, pessoal, irmão, 500, um congresso de 500 coisas mesmo. Maravilha. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Ou talvez o São Agostinho, trabalho. Aquele homem, ali sim, ali Cenário específico. Um exemplo, né? É um exemplo. Ele tem 24 horas. Ele na cadeira, no telefone toca, ele vai madrugada. É uma pessoa dedicada, né? Aquele Graças a Deus. Graças a Deus pela vida dele, viu? E que Deus levante mais, né? Talvez a gente não consiga ter a mesma dedicação dele, mas se a gente apoiar, pegar as pessoas que estão dedicadas a isso e apoiar. Irmão, estou contigo, estou te ajudando, te dou um apoio no que você precisar. Assim, irmão, irmão tem que brigar pela obra, não por lá no culto, entendeu? Sim. Irmão, você tem que ir para a obra aqui, ele fala comigo. Sim, maravilha. Glória a Deus. Tá certo, maravilha. Eu estou em cima, não, irmão, ele disse o seguinte, falou, né? Ele vai pegar os vizinhos dele lá, o filho dele, olha o filho dele, um pastor, né? Diz assim, o que ele fazia? A molecada, vizinhança, vinha jogar bola na casa dele. E chegar do Palmeiras, aquela coisa toda. Sim. Aí o que aconteceu? A molecada vinha na casa dele, vinha jantar com ele, né? Ele via a atitude dos Sim, maravilha. A esposa, aquele amor, aquela união, né? Então, Sim. o que ele fez? A gente foi ganhando, né? Aquelas crianças. Ganhando a confiança deles. Os pais, né? Mesmo de jogar bola, né? Mas tinha o amor, tinha a união, né? Isso cativa as pessoas. Então, Isso abre as portas. Ele chamou a molecada para casa dele, né? Agora, justo ele se envolveu no futebol. Para conquistar os vizinhos. Para conquistar a vizinhança. Naquele lá tinha um amor, né? Tinha um Exatamente. respeito, né? Então ele fala, dá testemunho, assim, né? Exatamente. O filho é pastor. Glória a Deus, maravilha. É um exemplo, viu? É um exemplo. O exemplo tem que ser observado, tem que ser seguido. Tá certo? Graças a Deus. Então encerramos aqui na página 67, tá? Vamos dar